Hoje eu quero falar com vocês sobre o que Cristo fez. Durante toda a vida de cristão que a gente ouve falar, Cristo fez, Ele pagou um preço, Cristo nos resgatou do império das trevas. Mas eu acho que esse assunto, ele é tão às vezes raso, não porque a gente quer que seja raso, mas a gente parece que é uma coisa histórica, que nem uma coisa real. Mas eu vou relembrar você que tudo que Cristo fez é real. Para você ter ideia, lá no passado, antes de Jesus ir na cruz, só 3 tipos de pessoas se relacionavam com Deus: rei, sacerdotes e profeta. Os outros ficariam ali na expectativa para ver se o profeta falava, se o rei falava. Mas hoje é diferente. Eu quero falar o que aconteceu depois da cruz, depois das 3 horas de escuridão. Você sabia que no dia que Jesus morreu, foi 3 horas de trevas? Naquele dia fatídico, o sol se pôs 2 vezes e nasceu 2 vezes. Nunca houve um dia como aquele. Antigamente os sacerdotes matavam um boi, colocavam na bacia e expediam sobre o povo. E aquele povo, depois de um ano, ele estava impuro de volta. Aí tinha que matar outro boi, e outro boi, e outro boi, e outro boi. Se Jesus não tivesse vindo da cruz, até hoje estava matando boi, cis e novilha, e etc. Mas Jesus, eu quero falar uma coisa para você. Ele entrou no Santo dos Santos. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdócio real. Jesus entrou no Santo dos Santos, não com sangue alheio, mas o sangue dele. Eu estou enfatizando o texto aqui. Jesus, quando entrou no Santo dos Santos, Deus perguntou: de quem é esse sangue? Ele fala: é o meu próprio. Por que esse sangue? Para redimir todos os homens da maldição do pecado. E naquele dia de trevas, 3 horas de escuridão, de 12 horas, 3 horas, houve trevas sobre a terra. E você pergunta para mim: por que as trevas? Era o momento que Deus estava exercendo um juízo sobre o pecado. Era o momento que Deus afastava do Filho para aproximar de você. E talvez você fale: são coisas banais. Se você não cuidar, isso fica na parte histórica. Não, isso é real. Quer dizer que isso é real. A Bíblia fala que Cristo, que Deus estava em Cristo, segundo os Coríntios 18 e 19. Segundo os Coríntios 18 e 19, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para com Ele. Quero dizer uma coisa para você. Deus já reconciliou com você. Deus deixou algo pronto, feito por você. E você não é uma pessoa comum. Existe um crédito. Eu sempre falo para as pessoas: mas eu não tenho cura. Mas existe um crédito para a cura. Eu não consigo amar, existe um crédito para o amor. Eu não consigo me relacionar com as pessoas, Deus já viu isso, já acertou isso, Ele fez isso. Então eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. Naquele dia da fatídica morte, Ele deu um brado. Ele disse assim: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se encontra tão distante de mim a tua salvação? Senhor, apressa-me em socorrer, porque os touros de Baçã me cercam. Os touros de Baçã é uma simbologia. O touro de Baçã era o touro mais forte que havia naqueles dias. O pecado foi tão forte. O poder do inferno foi tão forte. Mas não pôde superar Jesus. Jesus levou na sua carne, no seu corpo, toda a maldição. Gálatas 3:13 diz lá que maldito todo foi aquele. Você sabia disso? Para que a bênção de Abraão chegasse até você. Mas pastor, eu fiz tanta coisa, eu matei, eu roubei, eu fiz tanta coisa horrenda. Ele já viu sobre isso, ele pensou nisso. Não há pecado tão escuso, não há escuridão tão profunda, não há buraco mais negro que você entra que o sangue não te resgata. Há um crédito, há um jeito, há uma solução. Então, eu gostaria que você pensasse nisso hoje.
Porque o esforço humano para ser perfeito é inoperante. Tudo que você procurar para se aperfeiçoar é inoperante. Pedro diz assim, Pedro fala que a minha salvação, ela não foi comprada por algo incorruptível, como ouro, prata. Não. A minha salvação foi comprada pelo sangue de Jesus, por algo incorruptível. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira tão escandalosa, porque a palavra que eu acho uma maneira tão escandalosa de Deus te amar, que dando o único filho que Ele tinha por amor a você. E às vezes você fica triste por causa que não entrou, por causa de R$100. Você fica triste porque as coisas não aconteceram do teu jeito. Sabe o que acontece na sua vida? Sabe quando as coisas não dão certo na sua vida? Está dentro de uma soberania. Se você entender isso, hoje, a partir desse dia que você está ouvindo esse sermão, esse vídeo, você vai ser uma pessoa mais liberta. Então, eu podia falar muita coisa aqui para você sobre o sacrifício, só que eu vou lembrar de uma coisa. Lá no livro de Números, tem uma metáfora. Aconteceu algo que apontava o futuro, apontava a graça para mim, para ti. A Bíblia diz que o povo falava contra Deus e pecava contra Moisés, e levantava uma serpente abrasadora e picava o calcanhar do povo. Essa serpente é o pecado, que o diabo é a simbologia da serpente. E quando picava o calcanhar do povo, aquele povo morria e não viveria. Você sabe o que significa o que é o pecado que gera morte? Todas as vezes que você nasce de mulher, você foi picado pela serpente. Você foi picado pelo veneno da serpente. Mas eu quero dizer uma coisa tão perfeita para você hoje. O sangue de Jesus é um antídoto. Permite que seja inoculado esse sangue nas suas veias espirituais. Para todo o veneno do pecado não te matar mais. Mas a Bíblia diz assim, Moisés ficou em pânico, Deus, o povo está morrendo, Deus, o povo está morrendo. E Deus fala, Moisés, levanta uma haste no meio do deserto. Deserto significa mundo, haste, cruz. E todas as vezes que a serpente picar esse povo, e quando alguém olhar para a haste, alguém olhar para a cruz, não morrerás, mas viverás. Ei, a sua solução é Cristo. Eu sei que academicamente você pensa que sabe. Você fez tudo certinho, você tem um plano perfeito. Mas todo plano perfeito sem Ele, sem a eficácia da cruz, sem a eficácia do sangue, é tudo inoperante. Por isso que as pessoas estão cansadas tendo tudo. As pessoas conquistam tudo, mas continuam cansadas. Porque foi inoculado em você o veneno da serpente, o pecado. Nascer de mulher já basta. Só que Cristo veio para acertar esse detalhe. Entendeu? Então, pensa nisso com carinho, com detalhe. Porque a parede que separava nós de Cristo, nós de Deus, Cristo quebrou. Ele quebrou. Naquele dia, do fatídico dia que ficou 3 horas de escuridão, olha que coisa linda, houve um terremoto. Pessoas que tinham morrido anos atrás, levantaram ressurretos. E a Bíblia fala que foram entregues aos seus familiares. Outro foi para a cidade santa, Nova Jerusalém, no céu de glória. Naquele dia foi diferente. Naquele dia Jesus foi até aos vales dos mortos. Voltou ao tempo de Noé e foi pregar os espíritos, dizendo que Noé estava certo. Jesus foi justificar o apregoeiro da justiça. Naquele dia tanta coisa aconteceu. Naquele dia também aconteceu algo para ti. Mas você fala, eu não tinha nascido, mas para Deus aconteceu. Porque Deus é um Deus atemporal. Deus não está limitado por tempo. Deus não está limitado por nada. Entendeu? Se você quer saber o que é amor, isso é amor. Como que Deus ama alguém que odeia? Porque a minha vida dizia que eu odiava Deus. As minhas atitudes eu odiava Deus. Mas mesmo assim, na minha inimizade contra Ele, Ele me amou, oferecendo o seu Filho para mim. Então, medite nisso. Eu acho que as coisas que você estão presas aí,
desesperado, triste, angustiado, ansioso, nervoso, procurando um culpado, é porque você não sabe de verdade o poder do sacrifício. Um dia, eu sei que o vídeo hoje vai ficar um pouco longo, já faz tempo que não faz vídeo, acho que estou empolgado. Um dia, João estava chorando, porque o cordeiro tinha morrido, não tinha revivido, e o anjo falou, João, não chora, porque o cordeiro que estava morto reviveu. E ele comprou de volta, João, toda a sorte de povos, tribos, línguas e nações para o nosso Deus. E outra coisa, para terminar o raciocínio, quando isso acontece, imagina uma coisa, imagina o céu, o universo, a galáxia, as estrelas, biodiversidade, tudo que está nesse mundo, tudo nesse planeta. A Bíblia diz que no céu as criaturas se curvam, na terra as criaturas se curvou, debaixo da terra a criatura se curvou, no mar as criaturas se curvou. Todo o universo, quando Jesus morreu, se curva dizendo, ele venceu. Ele é digno de receber o louvor, a honra e a glória para sempre. E Ele há de governar pelos séculos, dos séculos, dos séculos e do século e da eternidade e das eternidades. Esse é o Deus que venceu. Um abraço, que Deus te abençoa muitíssimo.